Qual a importância dessa cultura de processo no sistema corporativo? Na vida das pessoas também, né? Primeiro, é fundamental porque a gente estabelece um padrão. E por que padrões são importantes? A gente vai garantir uma experiência do cliente fluida e vai garantir também o quê? Uma melhor qualidade de vida para os nossos colaboradores. Fora isso, aumenta a resiliência da organização a choques, né? E a gente com isso faz uma gestão adequada de conhecimento. Voltado para quê? Eficiência operacional. Olá, queridos amigos e amigas. Temos o prazer de fazer mais um projeto incrível aqui junto na Minsight, que é o Minsightcast. E hoje nós vamos tratar um assunto muito legal: cultura de processo. Vocês vão sair daqui sabendo, através dessas pessoas maravilhosas, da Minsight e da GetNet, nosso querido amigo Rodrigo Colasso, que é o chefe da engenharia de processos, mas eu não sei explicar direito, então você, por favor, vai se explicar. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu queria deixar um recado para vocês, não esquecer de ver esse material, compartilhar, e se tiver alguma informação que vocês gostariam de saber, escreve para a gente aqui na Minsight, no Minsightcast, que vocês vão ter informações não só deles, mas de todos os executivos e pessoas competentes para explicar tudo que vocês queiram, inclusive um contato especial. Sejam muito bem-vindos. Fabiana, me fala um pouquinho, Fabiana. Quem é a Fabiana? Bom, prazer a todos, é muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiana Crivano, sou executiva aqui na Minsight, estou atuando como Head de Low Code e toco também muito nesse tema de processos no meu dia a dia aí junto com o meu time. Que bacana. Aí nós temos também aqui do time da Minsight, Glauco, por favor, se apresente aqui na sua câmera. Bom dia, tudo bom, pessoal? Olha só, eu sou o Glauco, sou o diretor responsável por serviços financeiros aqui, atendendo alguns clientes, em especial aqui o nosso amigo Rodrigo, tá bom? E a nossa grande estrela, Rodrigo. Por favor, Rodrigo, se apresente aqui no nosso Minsightcast. Então, obrigado. Eu acho que é legal a comparação de estrela, porque a estrela precisa de luz, né? Claro. Então, para brilhar. Então, eu agradeço aqui o convite de vocês, da Minsight, para nos dar a oportunidade de bater esse papo e conseguir propagar a cultura de processos para toda a nossa sociedade pública, né? Eu sou responsável pela Superintendência de Engenharia de Processos na GetNet Brasil, e o desafio aqui qual é? É exatamente a gente alavancar a transformação digital através de transformação de processos, através de dados e, acima de tudo, envolvendo as pessoas. Isso é fundamental para mim. Bacana. Então você está dizendo, quer dizer, não é só o processo, tem o ser humano e tem a responsabilidade da empresa. É isso. E me fala uma coisa, eu vou começar por ele, já que é o nosso convidado. Qual a importância dessa cultura de processo no sistema corporativo? Na vida das pessoas também, né? Primeiro, é fundamental porque a gente estabelece um padrão. E por que padrões são importantes? A gente vai garantir uma experiência do cliente fluida e vai garantir também o quê? Uma melhor qualidade de vida para os nossos colaboradores. Fora isso, aumenta a resiliência da organização a choques, né? E a gente com isso faz uma gestão adequada de conhecimento. Voltado para quê? Eficiência operacional. Então, eu acho que, resumindo, eu acho que esse seria assim, a importância de ter uma cultura de processos consolidados na empresa. Legal. Agora você falou em eficiência, então eu queria saber da Minsight, eu vou começar pelo Glauco, como é que é essa eficiência operacional e como vocês colaboram com esse processo? Então, Cuca, assim, minha visão sobre processo, né, e a gente, acho que isso é o que acabou dando liga nesse nosso relacionamento, minha visão de processo é a gente saber qual o motivo que gerou um caso de sucesso. Então, assim, se a gente faz alguma coisa dentro de uma empresa e ela funciona, eu tenho que entender por que ela funcionou, porque senão eu não sou capaz de replicar. Essa é para mim, é o principal ponto. Então, o processo vem para isso, para eu garantir, para eu entender por que deu certo, para eu criar as condições de replicar e fazer com que dê certo de novo. Então, esse é o primeiro. Depois tem outros que a gente pode já discutir, mas na minha visão, este é o principal. É isso que a gente consegue conversar com os nossos clientes, e foi isso que a gente acabou identificando, né? Falou assim, poxa, quais são os benefícios que a gente vai gerar para o cliente do nosso cliente? A partir daí, a gente começa a mapear como que a gente vai começar a fazer a parte de implementações, etc. Aí todo o resto que a gente apoia é muito no meio.
né? A maneira como a gente vai implementar. Mas o mais importante é que a gente esteja já envolvido no objetivo final, que a gente já esteja caminhando no objetivo final na mesma linha. Acho que esse é o que dá liga entre nós e o nosso cliente. A partir daí a coisa começa a ficar mais fluida. Então, pegando um gancho que você está falando, eu entendo que também necessita de uma melhoria contínua, né? Quer dizer, uma vez implantado. E como é que você vê, então, Fabiana, agora com você, essa melhoria contínua que a gente pode ter nos processos, na cultura dos processos como um todo? Antes disso, eu vou adicionar na fala do Rodrigo e do Glauco um elemento chave que nós aqui na Minsight chegamos, que é a tecnologia, né? Claro, a tecnologia ela entra muito nessa tríade processo, pessoas, como inicialmente o Colasso falou, e a tecnologia como, né, um meio, não como uma solução. Então a gente leva essa melhoria contínua, primeiro passando por todo esse mapeamento, né, esse entendimento que a gente fala das dores do cliente, dentro do processo já existente, porque sempre é processo. Às vezes o que acontece é que ele não está comunicado, escrito, desenhado, né, e informado. Então, a gente faz primeiro essa análise, esse entendimento, enxerga onde tem um ponto de dor, onde tem um ponto de melhoria, ajusta, redesenha esse processo de forma co-criativa, de forma participativa, porque isso ajuda a diminuir impactos de resistência à mudança, de implementação. Nós vamos falar sobre resistência. Um novo processo. Mas a gente olha nesses pontos em que nós identificamos essas correções, esses desvios, a gente coloca a tecnologia para tornar, né, o processo mais eficiente, o processo mais dinâmico, o processo mais sustentável, gerando aí melhoria contínua, que é revisitar sempre o processo, né? Os processos, eles nem sempre eles estão escritos em pedra, né? Existem inovações, existem mudanças. Então, a gente, com esse olhar lean, de olhar, melhorar de forma contínua, a gente consegue estar trazendo mais eficiência por meio de tecnologia. E tanto na empresa como também no consumidor final, né? Exato, que acho que essa entrega no final. Uma coisa que automação, como é que faz parte desse processo, né, da cultura de processo? Como é que os dois andam juntos, automação, se é uma pergunta pertinente? Eu acho que eu acho que aqui dá para a gente juntar o que o Glauco trouxe e o que a Fabiana trouxe. A automação é um empacotamento de uma solução de processo. Para a gente ganhar escala, para a gente ganhar eficiência, para a gente empoderar o nosso colaborador, mas também, acima de tudo, o nosso cliente, e não ficar mais dependente de processos manuais. Então, a gente reduz esse tempo de atendimento. Então, a automação acaba sendo um empacotamento da solução de processo. A automação não eu não considero ela como a inovação em si. A inovação está no processo. Porque as plataformas de tecnologia, você pode adquirir qualquer uma. É verdade. Eu encaro como uma commodity. Agora, o que traz realmente a inovação para a empresa e conecta isso com o meu cliente é o processo. E aqui entra a importância da gente construir um ecossistema de parcerias. Fornecedor de tecnologia e consultoria, que traz um conhecimento de mercado. Com certeza. Em termos de processo, mais do que tecnologia, para a gente aportar e atender, né, melhorar a vida dos clientes e também dos nossos colaboradores. Porque no final o que impacta é a satisfação do cliente, né? Quer dizer, o processo todo é menos dolorido dentro da companhia e o cliente, né, nas respostas e tudo. Vocês têm algum exemplo para dar? Isso na verdade, assim, eu ia só comentar um tema, quando você falou de tecnologia, assim, e melhoria de processos, que você trouxe o ponto, a tecnologia, ela evolui. Então, mesmo que a gente consiga chegar a algum momento no estado da arte do processo, ela é boa naquele momento. Aí surge uma tecnologia nova que permite adaptações. A gente pode chegar aqui, pode falar de IA, por exemplo, que é o que está na moda hoje falar. Cara, ela é um disruptor de tecnologia. Seria mais uma ferramenta que ela é uma ferramenta, eu acho que ela é bastante disruptiva, do mesmo jeito que alguns anos atrás a internet foi disruptiva no modelo de comunicação, então os processos podiam estar ótimos. De repente vem uma facilidade de comunicação que permitiu uma melhoria de processo brutal. Então eu acho que a inteligência artificial é uma solução que vem avançando com bastante a passos largos, e agora ela dá uma possibilidade enorme para fazer isso. E aí você tem dois modelos de companhia. Um modelo de companhia que já está mais madura em termos de processo,
e aí consegue rapidamente implementar um modelo de inteligência artificial dentro dos seus processos, e as empresas que precisam amadurecer primeiro em processo, estabelecer o processo e aí tomar mais benefícios dessas novas tecnologias, entendeu? Bacana. Então é entender o momento. Às vezes a mesma empresa pode estar em situações diferentes em cada uma das suas áreas de negócio, mas o tema é esse. Aí vem, acho que a parte de a gente tendo a oportunidade de estar em diversas empresas, consegue passar por situações positivas e trazer exemplos das situações positivas para cá. Legal. E eu queria pegar aqui o gancho do Cuca para fazer uma pergunta para a Fabi, que é por favor. a head da Minsight em low Eu tenho uma aqui que já eu vou deixar vocês malucos. Ainda bem que foi para ela, tá? Podia ser para mim. Não, você é meu comercial. Não me olhe. Não, ele é meu comercial. Pô. Tem que fazer. Ele consegue condições boas para mim. Difícil vai para ela. É isso aí. As mulheres são mais inteligentes, né? Então, a IA é importante. Então, vamos pegar aqui um cliente. Você pediu um exemplo. O cliente vem fazer um onboard. Eu posso botar uma tecnologia que consiga entender o pedido do cliente, às vezes até por voz, né? Agora, se não tiver conectado isso a processos, a inteligência artificial vai entender o que o cliente está pedindo, mas ela não vai conseguir executar, porque ela não vai ter um processo para chamar. Então eu gostaria de perguntar à Fabiana como que o Low Code ajuda isso. A gente vai nos ajudar aqui na Get, porque a gente está trabalhando para isso. O Low Code, ótima pergunta, Colásio. Ele vem para democratizar, né, tudo isso aí e permitir que essas conexões elas existam, elas sejam integradas, elas sejam factíveis. Então, o Low Code ele democratiza porque qualquer pessoa que não conheça a linguagem de codificação, que não desenvolva, qualquer pessoa, qualquer usuário, qualquer área de negócio que tenha necessidade de trazer ou de desenhar um fluxo de trabalho, de ter uma visão de desenho do seu processo e criar uma cadência via plataforma de Low Code, ela vai conseguir operar de uma forma muito fácil e ganhar escalabilidade. Então, o Low Code ele vem trazer essa conexão junto com outras também tecnologias, com uma codificação simples, né, democratizando e desenhando, conectando todo o fluxo de processo, seja via um BPM, seja via um VSM, etc. Então, agora pegando tudo isso, eu queria saber qual o maior desafio que vocês têm, ou que vocês encontram assim, para implantar uma cultura de processo e todos esses low code do que vocês falaram aqui agora. Porque tem alguma resistência, né? Que não é fácil, tem alguns paradigmas aí que precisam ser quebrados e culturalmente, pelo que eu entendi na nossa conversa, não é nem top-down, às vezes tem que ser construído e isso dificulta. Então, eu queria saber como é que é essa dificuldade de implantação na cultura de processo. Eu acho que o principal vetor aqui são pessoas. Então, realmente, primeiro, para implantar e consolidar uma cultura de processo, eu preciso ter a liderança da empresa assumindo a frente e puxando essa cultura. Senão, a gente não consegue propagar e disseminar e consolidar essa cultura em toda a organização. Então, porque as pessoas têm resistências naturais, elas têm medos. Quando a gente fala que vai otimizar um processo, qual a primeira, e vai automatizar depois, qual a primeira preocupação da pessoa que está lá no operacional? Você é demitido. E a gente tem que tratar isso de uma forma aberta. É onde não vai. A gente vai liberar ele das atividades manuais. Para assumir outras. Para assumir outras de maior valor agregado. A gente vai aumentar o valor, a empregabilidade desse colaborador no mercado. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto é ter uma arquitetura que consiga fazer uma transição de um sistema legado para um novo sistema. Então, essas duas coisas... resistência? Vamos lá, em termos de pessoas, sim. É que você está falando de pessoas. Pessoas, sim. Em termos de tecnologia, precisa ter um roadmap de longo prazo que suporte os investimentos necessários. Né? São duas coisas, o time e o investimento. Eu acho que assim, até corroborando com o que o Colásio falou, implementar essa parte de integração de sistemas legados de forma muito step by step, sabe? Para a resistência ser menor e para a integração ir acontecendo numa escala de passo a passo. Né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios
que as empresas que estão aí caminhando para a digitalização, para a parte de... E você acha que o trazer colaborativo esse mindset funcionaria digital? melhor? Funciona muito bem? Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que sim, totalmente. Eu acho que também humanizar a tecnologia, né? Quando a gente fala das pessoas, é trazer o uso da tecnologia de forma humana, né? Trazer essa humanização da tecnologia. Eu acho que esse custo é o maior do que, inclusive, o custo financeiro e prazo, né? É claro. Você sabe, Com certeza. uma das coisas que das práticas que a gente tem aqui, que dentro dos projetos a gente sempre usa um pilar de change management. E eu acho que também outra coisa que deu liga no nosso bate-papo, porque eu sei que na estrutura do Colasso ele sempre estabelece uma estrutura de change para acomodar. Porque essa resistência é natural e ela é legítima, né? A gente não pode partir da premissa de que a pessoa está fazendo isso por mal. Não está fazendo isso por mal, está fazendo por um instrumento de defesa. E a gente não consegue transmitir o benefício, convencer em um momento, em uma sessão. Você acha que elas ficam inseguras? Eu acho que é natural que aconteça Natural, né? isso, né? Até que você mostre que não é. E mais do que isso, o entendimento do que está acontecendo não é imediato. Então você precisa ter uma comunicação constante e ela tem que ser, como chama, reiterativa. Então assim, ela tem que ser constante, ela tem que ser crescente e ela tem que ser retroalimentada. Tem que ser confortável também para as pessoas, né? Porque no Isso. final, assim, a tecnologia está ali. E você sabe Né? o que eu acho? O que acontece? No primeiro momento a pessoa tem uma resistência, então ela sequer ouve o que você está falando. No segundo momento ela ouve, Aquela mas não ela preciso duvida. disso, né? Aí depois ela começa a ter, então, ou seja, é natural e ela tem que ser incremental. Então, por isso que dentro dos projetos, ela tem que acontecer ao largo do projeto. Então você tem que continuar comunicando, dando os resultados, mostrando o benefício, entendendo quais são os motivos da resistência. E é isso. E a gente tem que entender, tem que ser muito honesto, porque assim, quando você está tratando e tem momentos diferentes, processos que vão ter resultados diferentes. Ah, com certeza. Tem empresas Imagina. que estão em franco crescimento e o processo vai permitir que você absorva todo mundo porque você vai fazer mais com o mesmo. E aí, beleza. Aí, para todo mundo tem espaço. E tem momentos que a realidade não é esta. Que o mercado está dado, que o volume está dado e que você precisa fazer é otimizar custo. E aí tem que estar muito Transformar claro isso que em não vai resultado. ter espaço para todo mundo. E se você for muito honesto nesse momento e dar as diretrizes básicas para o que vai acontecer, você vai ter resistência, mas você consegue tratá-las de maneira melhor. Para mim, esses são pilares da comunicação. Ela precisa ser honesta. E eu queria fazer um ponto de inflexão aqui na nossa conversa para sair dos desafios que a gente tem, da otimização e da automação, para ir partir para as soluções, né? Porque os nossos ouvintes problemas devem estar existem, perguntando né? assim, Tem que arrumar cara, soluções. isso todo mundo já me falou e eu já senti. Como que vocês estão tratando isso? Boa. Então, uma forma que a gente... de consolidar a experiência, de centralizar boas práticas, de disseminar treinamento, é a gente montar um COI, um Centro de Excelência de Automação, aonde a gente vai ter ali algumas capacidades. Capacidade de gestão, capacidade de gestão da mudança, gestão de projetos, gestão da mudança, capacidade de processo e uma capacidade de arquitetura, sustentado por por equipes de tecnologia. Como não um só de insight processo. que te ajuda no processo todo. Então, não só em processo, mas em dados. Multidisciplinar, né? Exatamente. Legal. Espero que você esteja entendendo direitinho. Eu estou aqui, estou tomando uma aula, está fantástico. Agora, uma coisa que vocês estão falando em processo. E quanto essa cultura de processo, ou tudo que vocês comentaram, tem de influência numa aquisição de uma empresa para outra? Porque são, às vezes, processos diferentes. Quanto isso pode ser importante e quanto tem que ser alinhado? Porque são comportamentos, às vezes, diferentes. Né? E uma incorpora a outra. Como é que isso funcionaria nessa cultura? Porque, pelo que eu entendi, já é difícil a cultura de empresa por empresa, mas ela é necessária e dá resultados. Aí você pega uma empresa que você está comprando parte ou integral, né, a sua outra empresa aqui, fazendo uma aquisição, e aí, como é que fica essa dificuldade de processos diferentes? Eu acho que a gente pode... Qual a importância disso, né? eu acho que a gente pode dar o exemplo aqui da GetNet com a Pagonex, que não é um M&A, mas sim a criação de uma vertical dentro do Grupo Santander, voltado para meios de pagamento. A Pagonex passa a ser a nossa controladora. E a GetNet Brasil, que foi a primeira empresa do grupo a tratar de meios de pagamento,
sai do Santander Brasil, Vertical Banking, e passa a efetuar toda uma convergência global com a Pagonex, com os novos produtos, levando as melhores práticas. Tá. E o que são as melhores práticas? São os processos para outros países. Então, os processos é onde você consolida o conhecimento. E permite você exatamente esses cruzamentos. E sair do conflito pessoal e passar a focar no objetivo estratégico das E empresas. cada um vai defender seu lado. E se não tiver uma cultura, processo único, né, ou que se adapte à empresa, as duas empresas não andam, né? A gente vê quantas aquisições estão acontecendo. Vocês têm mais algum comentário para fazer assim? Que importância e relevância para a pessoa? Porque eu vejo que quando a gente fala de IA, tem também um comportamento das pessoas que estão mais velhas e são mais resistentes, achando que os processos vão tirar o fora do baralho. O Rodrigo já falou em algum momento dessa preocupação. Queria que vocês dessem mais uma passada sobre esse tema, que acho que a gente está falando de duas coisas. O que é sistema, o que é tecnologia, que é importante. Como você falou, ela não é o principal. E as pessoas, me parece que é fundamental que elas entendam isso. Que elas tenham esse conhecimento aqui, ó, essas informações básicas para se adquirir e olhar o processo de uma maneira diferente. Queria que vocês quiserem começar, Fabi. O processo ele vai ser um norteador, né? Um guia orientativo. As pessoas elas precisam olhar para o processo como um facilitador na execução das suas atividades no dia a dia. Né? Então, ele acaba sendo, a partir do momento que ele está documentado, que ele está claro e que ele é conhecido, ele torna um facilitador no dia a dia ali na execução e, sobretudo, assim, ele abre a possibilidade da pessoa enxergar no dia a dia o que ela pode melhorar dentro dessa execução, seja colocando uma tecnologia, colocando uma automação, ou reprogramando a sequência ali das atividades que ela precisa executar. Ou seja, o participativo, né, a participação de todos é essencial para o processo. Eu me identifiquei muito com essa pergunta, Cuca. É porque eu me lembrei da minha mãe. Queria até mandar um beijo para ela. Como é que chama sua mãe? É Teuvina. Etelvina? Um beijo. Porque ela tem 77 anos. Menina. Menina, jovem. E é óbvio que essa transformação tecnológica acaba afetando ela. E como a gente democratiza isso? Porque ela acessar, por exemplo, um aplicativo de banco, no início era muito doloroso, porque ela tinha medo. Eu só chamo um neto. Exatamente. E se não tiver neto? Aí chama um filho. Então, aqui vem tecnologias que têm interfaces fáceis, facilita essa integração. E aqui a gente puxa também o etarismo nas empresas, né? Se fala muito e não fazem tanto assim, né? Eu acho que faz bastante, pelo menos na minha experiência. No geral, estão começando a fazer agora. Uma preocupação grande, porque a gente começa a ter colaboradores com mais idade. E aqui, eu acho que vem um outro ponto que a Fabi pode até explorar aqui, que é o low code, que a gente facilita a integração dessas pessoas no ambiente de trabalho. Então a gente está começando a falar que a IA começa a facilitar a incorporação dessas pessoas e a integrar ela. Né? Não afastar. Exatamente. Que é um fantasma que tem aí. Que vai... Ser um agente facilitador, porque por ser uma tecnologia muito democrática, como eu falei agora há pouco, é muito friendly, como ele disse, é muito fácil de usar, tem uma interface muito amigável. E aí entra aquela história do começo, né? Que você tem toda a cadeia podendo ter a cultura de processo. Exatamente. Legal. E aí, Glauco, perdão. O que eu acho é o seguinte, a gente tem... Você pode olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Então, acho que quando a gente olha essa parte da questão etária, você tem gerações diferentes com pensamentos diferentes. Ok, então vamos entender o que tem de melhor em cada uma delas e você poder trazer. Então, acho que o engajamento no processo, para quem... Somos todos jovens, né? Alguns há mais tempo que outros. Né? Então, eu sou jovem há mais tempo. Exato, eu também sou jovem há mais tempo. Então, para aqueles que são jovens há mais tempo, eu acho que a experiência traz o entendimento do benefício do processo. Então, já passou por situações em que as coisas funcionaram, passou por situações em que não funcionaram e entende esse benefício. Então, você pode engajar essas pessoas através da experiência, mostrando situações de sucesso, situações de insucesso. Criando esse processo, né?
já quando você pega uma turma mais nova, o que a gente percebe? A necessidade de propósito. Então, quando você coloca, então, já que o entendimento é necessidade de propósito, então, aonde você quer chegar? O que você vai gerar de benefícios? Então, eu entendo que esse é o modelo de engajamento. O benefício que é para ele lá na frente. Isso, o benefício que vai ter para ele lá na frente. Exato. E por que ele está fazendo? Muitas vezes não é só benefício próprio, mas é como é que você está fazendo, como é que você está gerando. Esse exemplo que você deu da sua mãe é excelente, porque assim, se você pega uma juventude e mostra para ele que o que você está fazendo vai beneficiar essas pessoas lá na frente, você conquista o engajamento dessa turma. Então, com de novo, certeza. eu acho turma, que... só fazendo um parênteses, vocês sabem quanto a economia prateada consome por ano? Vocês não sabem? 2 trilhões. Nós somos 54 milhões e 800 mil pessoas acima de 50 anos. E consome o dobro de qualquer pessoa. Fantástico. Então, esse olhar que vocês estão falando é perfeito para chegar aqui e falar, nossa, nós temos que ter esse olhar da mãe dele, da minha. E isso conecta essa questão de propósito com o quê? Propósito. Com a gestão da mudança, Claro, né? Facilita a incorporação disso, ser adotado esse novo processo, esse processo E aí, otimizado e automatizado. cultura, pensando em cultura do processo, né, que é o tema que nós estamos trazendo para vocês, é esse. Todas as gerações podem participar nesse processo. É um mindset coletivo, né? E outra, o de 40, o de 60 é o 40 de hoje. Com certeza. Isso a gente vai defender, então, os processos não têm idade. Nós temos que nos preparar, nós vamos viver hoje no mínimo 85 anos. E esses processos têm que estar embarcados dentro do nosso dia a dia. Eu vou chegar aos 100, cara. No mínimo 85. No mínimo 85, é isso aí. 85. Eu quando chegar nos 50 eu falo. Para eu chegar lá, eu tenho que parar de fazer esporte. Eu também acho. A responsabilidade no processo é isso aí. Gente, queria fazer um agradecimento especial, mas antes queria ouvir de cada um uma palavra aqui nessa câmera, na câmera de vocês. O que vocês recomendam para as pessoas que vieram aqui, estão nos vendo para saber sobre essa cultura de processo? Querida Fabiana. Bom, processo, gente, chave de sucesso, fundamental para essa revolução digital, para caminhar de encontro a todas as mudanças tecnológicas. Com certeza os processos eles vão trazer eficiência, vão trazer business agility para as operações. Não precisa de algo assim muito extraordinário, muito inovador. Às vezes no simples, começando do simples, é mais fácil também de mostrar o valor aí dentro da companhia. E com certeza assim, é uma grande ferramenta, uma ferramenta poderosa aí de gestão. Legal. Eu vou deixar o Rodrigo por último, você, Gal. Então, para mim, o ponto-chave, quando a gente fala cultura de processos, cultura tem muito a ver mais com pessoas do que com o processo em si, do que com a tecnologia em si. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, toda vez que a gente for pensar em estabelecer uma cultura, pensar muito nas pessoas. Como é que nós vamos comunicar, como é que nós vamos engajar, como é que a gente vai mostrar o benefício no futuro. Para mim, isso daqui é um fator-chave para ter um sucesso numa implantação de cultura de processos. Nós estamos falando de pessoas, querendo ou não, as pessoas que fazem essa roda da tecnologia virar. Meu professor, Ô, Cuca, eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos espectadores aqui. A revolução digital inteligente, ela, para a gente conectar a tecnologia, que é um conjunto de tecnologia, dados, inteligência artificial, blockchain, nuvem, toda a parte de modelos descentralizados de operação. Com as pessoas, a gente precisa ter processos eficientes, simples e fluidos. Então, muitas das vezes eu sou perguntado por amigos como que a minha empresa faz acontecer. Eu falo, olha primeiro para o processo e, acima de tudo, ouve e escute as pessoas, seja o seu cliente, seja o seu colaborador. E também leve isso para as suas autoridades. Gente, muito obrigado, foi uma delícia esse bate-papo. Valeu. Não sei se você entendeu, eu entendi tudo, e o que eu não entendi eu vou perguntar para eles, faço o mesmo. Gente, muito obrigado, Glauco, Valeu. Rodrigo e Fabiana, por participar de mais um Insidecast. Forte abraço a todos, até o próximo. Bye, bye.